Pai do Senhor, pessoal. Vou fazer mais um comentário da palavra, né? Quero falar hoje a respeito das 3 frases pronunciadas por Cristo às 7 igrejas do Apocalipse. As 3 frases pronunciadas por Cristo às 7 igrejas do Apocalipse. Então, Jesus, quando ele aparece para João ali na ilha de Patmos, ele traz ali para cada igreja daquela da Ásia, ele traz uma advertência, né? Ele traz uma orientação, uma exortação. Para cada uma, ele traz uma mensagem. Só que tem 3 frases que Jesus ele vai dizer para todas as 7, tá? Tem 3 frases ali que Jesus vai dizer para todas as 7. A primeira frase é: ao anjo da igreja escreve. Essa é a primeira frase em comum que Jesus diz para todas as 7 igrejas da Ásia. Ao anjo da igreja escreve. A segunda frase é: sei as tuas obras. Então, a segunda frase é: sei as tuas obras. E a terceira frase é: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então são essas 3 frases em comum que Jesus ele vai dizer para as 7 igrejas da Ásia ali no livro de Apocalipse. Tá aqui comigo, né? Meu amigão aqui, Salá, tá? Último vídeo que eu gravei com ele, o pessoal comentou comigo: ó, o Ibama vai pegar esse periquito aí. Mas veja bem, pessoal, é um animal realmente que você não pode, tá, ir na natureza e pegar. Ô, Reginaldo, então por que você tem? Eu não peguei ele na mata, tá, gente? Eu não pego o animal na mata, tá? Eu não pego, não tenho esse hábito, tá? Não sou a favor, tá? É ilegal, né? Prejudica o meio ambiente, então eu concordo. Claro que a Bíblia diz o quê? Que nós temos que obedecer às autoridades, né? Que as autoridades elas não são terror para os que fazem o bem, mas sim para aqueles que fazem o mal. Então, se você é um cidadão de bem, tá? Você não tem nada que está em conflito com as autoridades. Quem tem problema com as autoridades é quem está devendo alguma coisa, quem faz coisa errada. Então, eu procuro sempre andar de acordo com a lei. Agora, o que acontece? Esse periquito aqui é o seguinte: teve um dia que eu em casa, minha esposa lavando roupa na área, ele apareceu no muro. Aí ela me chamou, eu fui olhar, quando eu vi, ele estava em cima do muro. Aí eu levantei o dedo e chamei: me dá o pé. Aí ele veio e subiu no meu dedo. Então eu percebi que era um animal já domesticado, né? Ele deve ter fugido da casa de alguém, tá? Procurei também o dono, tá? Procurei, falei: eu achei um periquito, comentei com algumas pessoas. Mas aí ninguém se pronunciou, não apareceu. Eu também fiquei com ele. Aí tá aí, né? Mas é aquele negócio, é criado solto, não prende, não coloca em gaiola. Eu detesto passarinho em gaiola, isso pra mim é uma crueldade, tá? A pessoa pegar um animal e colocar dentro da gaiola. Você pode ver que tem aves que elas cruzam de um continente a outro, né? Elas cruzam de um continente a outro. Então, a ave é um animal que ela vive solta e o espaço de tráfico dela é muito grande, tá? Não é um animal que vive num ambiente fechado, resumido. Então, quando você coloca um passarinho numa gaiola, ele sofre muito, tá? A asa dele não é cortada, tá? Ele voa e volta, tá? Então ele tá comigo porque ele gosta de mim, porque eu cuido dele, certo? Então é assim.
E o que acontece? Quando a sociedade quer punir alguém que cometeu um crime, o que eles fazem? Eles prendem a pessoa numa cela, atrás de uma grade, certo? Então, se você que é ser humano, tá? Você acha que é sofrimento estar preso atrás de uma grade, por que para o passarinho não é? Por que para o pássaro não é? Sabe? Então, é uma questão de se pensar. Você não quer ficar numa gaiola, mas você quer colocar o passarinho lá. Entendeu? Então, eu acho assim que a pessoa tem que ter consciência, tá? Porque o animal sofre preso numa gaiola, tá? Ele sofre, ele não é feliz ali dentro. As aves, elas são um animal que foi projetado para viver num espaço amplo, tá? Eles rodam muito, circulam bastante. Não é um animal como um gato, um cachorro que vive num espaço resumido, tá? Doméstico. Então eu sou contra. Eu acho que isso é crueldade, isso tortura o animal, tá? Então, outra coisa também, por exemplo, tem pessoas que vai no mato, né, na mata, e tem a mania de ficar caçando animais, tá? Eu gostava muito de comer caça, tatu, paca, eu gostava. Mas um dia um amigo meu, ele falou bem assim pra mim, você já parou pra pensar que esse animal que você tá comendo pode ser uma mãe que saiu para buscar comida para os filhotes, o caçador pegou ela, levou e os filhotes morreu tudo de fome no ninho? Rapaz, quando ele falou aquilo pra mim, eu tomei aquele susto, cara, porque foi um choque de realidade. Quem se importa, tá? Quem se importa, sente. Porque tem gente que é insensível, não dá importância, tá? Então, aquilo ali foi um choque de realidade pra mim, porque eu pensei, poxa, realmente, quando você pega uma mãe, uma fêmea, e mata pra você comer, aqueles filhotes que estão lá no ninho vai morrer tudo de fome, entendeu? Porque é ela que alimenta. Então assim, tem gente que gosta de comer um tatu, uma paca, uma capivara e tal. Tem seus meios, tá? Sem você precisar prejudicar a natureza, tá bom? Tem pessoas aí que tem criatório regularizado, tudo certinho, você tá entendendo? Então tem seus meios. Se a pessoa quiser fazer as coisas corretas, tem seus meios, tá? Então, é isso, pessoal. Eu não peguei ele, tá? Meu amigo aqui, ó. Eu não peguei na natureza, tá? Eu não faço isso. Não sou a favor disso. Só que, porém, ele apareceu na minha casa, tá? Era um animal que já tinha sido criado por alguém, tá? Então não tinha como devolver mais ele para o meio ambiente. Ele não se readapta, tá? Ele não consegue se adaptar de volta. Então seria pior eu soltar ele no mato, ele não vai sobreviver, do que eu estar com ele cuidando, alimentando, porque é um animal que acostumou, tá, a ser tratado pelo ser humano. Então não tinha. Se eu pegasse ele e lançasse na floresta, ia ser pior para ele, né? Então o ato de eu ficar com ele, como vocês estão vendo, ó, eu tô numa área aberta, tá? Olha só, eu tô numa área aberta, certo? Eu não tô numa área fechada. E ele tá aqui, ó, sem gaiola, tranquilo, brincando. Se eu pegar ele aqui e jogar para cima, ele voa. Por quê? Porque a asa dele não é cortada, tá? Então, é isso. Eu acredito que eu fiz melhor ficando com ele do que se eu soltasse ele. Porque ele não ia se adaptar. Provavelmente, algum animal ia pegar ele, ou até alguma pessoa, e que não criaria como eu. Porque eu tô criando ele como? Eu tô criando ele solto, livre. Eu às vezes prendo ele quando eu saio de casa. Por quê? Porque algum gato pode pegar ele, tá? Algum animal pode pegar ele, fazer mal a ele. Então eu prendo ele. Mas quando eu tô em casa ele fica solto, tá? Então, talvez se eu soltasse ele, alguma pessoa ia pegar ele e ia colocar numa gaiola, tá? Não ia ter a amizade que eu tenho. Porque é um amigo, tá? É um amigo. Os animais são nossos amigos.
tá? Eles têm sentimentos. Então foi por isso que eu fiquei com ele, tá? É por isso que eu tenho essa ave, tá? Então é isso aí, tá? Eu achei necessário explicar, porque o último vídeo que eu fiz o pessoal comentou, né? O Reginaldo, esse periquito e tal, justamente porque é uma ave da fauna nativa, então você não pode possuir. Então, é isso aí, pessoal. Mas tá explicado, né? Eu achei ele, eu não podia jogar ele fora, soltar à toa, porque já vinha sido criado por pessoas e ele não ia se adaptar. Ou alguém também poderia encontrar ele e trancar e tratar mal. Não ia ter o carinho que eu tenho, o cuidado que eu tenho. Isso aí eu tenho certeza, porque eu conheço várias pessoas que têm esse tipo de ave, tá? E esses aí, nesse caso, já pegam, já vão lá e pegam mesmo, capturam. E essas pessoas criam preso na gaiola, toda hora, não tira um minuto, tá? Então, seria provavelmente o que aconteceria com ele se ele não viesse morrer. Tá bom, agora vamos pro assunto. Qual é o assunto? O assunto do vídeo de hoje, como eu falei, são as 3 frases ditas por Cristo para as 7 igrejas do Apocalipse. Primeira frase: ao anjo da igreja escreve. Quem é o anjo da igreja? Nesse contexto, a palavra anjo, ela significa mensageiro. Então, em outras palavras, Jesus está dizendo o seguinte: ao mensageiro que eu coloquei na igreja, escreve, tá? Então, ele vai dizer isso para a igreja de Tiatira, Filadélfia, Éfeso, Sardes, Esmirna, tá? Para todas as 7 igrejas, ele vai dizer que para que cada anjo da igreja fosse escrito algo, tá? Direcionado a ele, para que ele viesse passar para a congregação. Então, o anjo da igreja, nesse caso, era o dirigente da congregação, o presbítero ou pastor, que estava ali responsável por conduzir as atividades daquela igreja naquela localidade. E qual o objetivo de Jesus ter direcionado essa frase? Ao anjo da igreja escreve, tá? Como o pastor, ele é dirigente do ministério, da congregação, ele tem ali a obrigação de estar orientando a igreja, de estar conduzindo os irmãos. Então, é responsabilidade do dirigente essa questão de exortar, essa questão de corrigir, de admoestar, tá? Então, é responsabilidade do presbítero, do evangelista, do pastor, que estiver cuidando daquela congregação. É por isso que Jesus não vai mandar João escrever diretamente à igreja, porque esse encargo de orientar e conduzir está sobre os ombros do dirigente, tá? Então, outra coisa também, ali Jesus, ele afirma a autoridade que está constituída por Deus, que foi dada por Deus aos dirigentes das congregações. Então, quando ele diz ao anjo da igreja escreve, ou seja, você vai passar a mensagem para o dirigente vai passar para a igreja, tá? Então, ali Jesus ele está mostrando para o leitor que o dirigente da congregação ele tem autoridade dada por Deus, tá? Então você vê que João não exorta diretamente a igreja, não. João primeiro ele vai passar a mensagem para o dirigente do ministério, para o dirigente da congregação, tá? Para o presbítero, para o pastor daquela localidade. Então, essa questão de ministério pastoral, isso aí é reconhecido por Deus, foi instituído por Deus, tá? Então, quando você passa por cima da autoridade do pastor, você está fazendo uma coisa que nem Deus faz, tá? Você está fazendo uma coisa que nem Deus faz. Por quê? Porque quando o Espírito de Deus, quando Jesus foi exortar as igrejas da Ásia, primeiro, ele mandou passar a mensagem para os dirigentes, para que eles viessem passar para as suas congregações, tá bom? Então, isso aí demonstra autoridade pastoral também, tá?
demonstra que o pastor tem a responsabilidade de estar exortando, orientando e conduzindo a congregação. E ao mesmo tempo demonstra também que Deus deu, tá, autoridade a ele, que ele deve ser visto como autoridade no meio da igreja do Senhor. A segunda frase é: sei as tuas obras. Então a segunda frase que Jesus ele vai transmitir para aquelas 7 igrejas da Ásia é: sei as tuas obras. Então, o que Jesus estava dizendo? Ele estava dizendo que ele conhecia o cotidiano de cada igreja. Ele estava dizendo que ele conhecia os passos de cada pessoa ali dentro daquelas congregações, no meio daquele ajuntamento de cristãos, tá? Então, essa frase, ela quer passar justamente a ideia de que Deus, ele vê todas as coisas e ele sabe muito bem aquilo que nós estamos envolvidos. Se nós estivermos em práticas benignas, Deus sabe. Agora, se nós estivermos também em práticas malignas, Deus ele sabe também, tá? A Bíblia diz que nada fica oculto aos olhos do Senhor. O próprio salmista, ele vai dizer que se ele fizesse a cama dele lá no interior do inferno, ainda assim ali Deus estaria. Não é que Deus ele está no inferno, mas que ele sabe, ele tem total conhecimento de tudo que ocorre no universo, que é como se ele estivesse lá. Então Deus ele sabe de tudo, tá? Então não adianta a pessoa querer camuflar, a pessoa querer esconder, a pessoa querer mentir, querer fingir, querer viver de máscara, capa, hipocrisia, não adianta. Porque a pessoa no final ela engana os homens, tá? Ela engana os homens, mas a Deus ela não engana e naquele grande dia, no dia do juízo, ela vai dar conta da vida dela para Deus. Então não adianta brincar, tá? Não adianta querer, porque ele disse para 7 igrejas: sei as tuas obras. Para a igreja que estava sendo fiel, ele disse que sabia da fidelidade dela. E para a igreja que estava sendo, vivendo de aparência, né, como ele mesmo diz, tem nomes de que vive, mas está morto. Então ele sabia que aqueles cristãos ali, daquela localidade, eles aparentavam estar bem espiritualmente, mas eles estavam mortos espiritualmente. Da mesma forma que para outra congregação, ele já vai dizer: olha, conheça as tuas obras, tendo pouca força, guardaste a minha palavra, não negaste o meu nome, né? Então, aquela igreja ali, ele está elogiando, uma igreja fiel, uma igreja que mesmo não tendo tanta força, tanta potência em suas mãos, mas estava procurando ser fiel ao Senhor. Então, Deus, né, ele sabe o que tem no coração de cada pessoa. Ele sabe o que se passa na mente de cada pessoa. Então, se você é uma pessoa boa, Deus sabe que você é uma pessoa boa. Agora, se você for uma pessoa ruim, Deus vai saber que você é uma pessoa ruim, tá? Então, as pessoas, elas escondem as coisas dos homens, mas de Deus não dá para esconder. A terceira frase é: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É interessante que nessa última frase, ele vai deixar a exortação para qualquer pessoa. Para qualquer pessoa. Essa já é uma frase direcionada não apenas às 7 igrejas da Ásia, mas sim para qualquer ser humano que se deparar com essa frase. O que ele diz? Ele diz: quem tem ouvidos, tá? Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: se você é capaz de entender o que eu estou falando aqui, se dê por avisado. Então, qualquer pessoa que tenha a capacidade de compreender o que Jesus estava falando ali, o que ele estava tratando ali, ela acaba sendo enquadrada nessa exortação, tá? Porque ela ouviu, ela entendeu, ela compreendeu. Então agora ela já não é mais inocente. Então é por isso que Jesus ele vai dizer: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então já é uma frase de abordagem ampla para todos os públicos, para todas as pessoas que têm a capacidade de entender que foram alcançadas por essas exortações transmitidas por Jesus através de João. Então tá aí, pessoal, foi essas 3 frases, tá? 3 frases incomuns que Jesus ele vai dizer
às 7 igrejas da Ásia, e que fica como lição para nós, de entender que a primeira frase representa o compromisso, a responsabilidade que um pastor tem com a sua congregação e a autoridade que ele tem de Deus. A segunda frase está ligada ao fato de Deus saber o que nós fazemos, tá? Ele ter consciência, ele ter ciência do nosso dia a dia, das coisas que nós praticamos. E a terceira é um aviso para que todas as pessoas que ouviram, né, as exigências do Senhor que Ele cobra para a igreja, que elas se deem por avisados e andem pelo caminho da retidão. Então, era sobre isso que eu queria falar. Que Deus abençoe a sua vida. Tenha um ótimo dia a todos. E eu encerro por aqui. Curte aí o vídeo, compartilha, comenta, se inscreva no canal, nos ajude a pregar o evangelho e a ganhar almas para o reino de Deus. Na paz do Senhor para eles aí, salado. Tá aqui bicando minha camisa.